Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, já começou aqui. Boa tarde, que hoje a gente está no dia. Hoje é terça, né? Eu tô até perdida. A gente tá no dia 7 da semana da transformação. Na verdade, foram 2 semanas, né? Começamos na segunda passada, tivemos aulas de segunda a sexta e essa semana também, sempre nesse horário, nós teremos nossas aulas aqui de segunda a sexta-feira. Nessa semana a gente está abordando temas de transformação dentro da nossa casa, que podem mudar a nossa vida através do ambiente que a gente mora, através da nossa casa, através de alguns conceitos que são estudados na neuroarquitetura. E se você quiser entender um pouco mais o que é a neuroarquitetura, quais são elementos que, né, já são comprovados cientificamente que a gente precisa se preocupar dentro de casa, é importante você se inscrever no evento Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, tá? Que nesse evento eu vou explicar melhor, ele vai acontecer no dia 12, ele é gratuito, 8 horas da noite, tá? No horário de Brasília, ele vai ser online, ele vai ser gratuito, então é um evento maravilhoso para você compreender melhor os efeitos desse ambiente na sua vida, ou como você está se sentindo, por que você se sente daquela forma. E a gente vai conseguir falar muito bem sobre isso, tá? Então se inscreve no evento para não perder nadinha, para não perder nenhuma informação. E como tem muita gente que nunca ouviu falar de neuroarquitetura, como tem muita gente que não sabe nem o que é, eu decidi pegar alguns temas e colocar aqui numas semanas um pouco mais intensivas de live e etc, para a gente poder falar sobre isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, oi, Eliana, tudo bem? Vou mandar um oi aqui para Eliana, deixa eu responder. Então, gente, esses temas, eu tentei escolher temas. Calma aí. Pronto. Eu acabei escolhendo alguns temas em que pudesse mostrar que a neuroarquitetura pode ser muito prática, que a neuroarquitetura ela pode ser fácil, porque quando a gente fala de neuro, né, já dá aquele medo, tipo assim, meu Deus, isso deve ser difícil, e na teoria até se a gente for falar exatamente porque cada elemento atinge que área do cérebro, como que isso funciona, como o nosso corpo responde, etc., realmente pode ser um pouco complexo, mas existe uma forma da gente colocar em prática, a gente ter os benefícios sem a gente ir tão profundamente nesses assuntos, né? Olá, Viviane, tudo bem? Então, quando a gente fala de neuroarquitetura, na verdade, nada mais é do que uma área da neurociências que estuda como que os ambientes impactam o nosso cérebro. Ou seja, eles estudam como elementos impactam, por exemplo, as cores, por exemplo, a iluminação e etc. E como nós temos respondido a isso, tá? É muito interessante que isso, inclusive, a ideia da neuroarquitetura começou justamente depois eu vou contar, eu não vou entrar muito no detalhe, tá? Mas por um cientista que estava trabalhando, fazendo outra coisa, trabalhando, e ele percebeu que aquele ambiente que ele estava favorecia o experimento dele, favorecia a mente dele para ele atingir o resultado que ele queria, a descoberta que ele queria. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque nós estamos sendo influenciados pela nossa casa, pela cidade que a gente mora, pelo nosso celular, pelo que vem da TV, pelo que vem do computador o tempo todo. E se a gente deixar a vida levar a gente no modo automático, a gente acaba muitas vezes entrando em depressão, em ansiedade, tendo problema, achando que a vida é sempre complicada, achando que a gente faz demais, nunca recebe o que a gente consegue, porque a gente acaba trabalhando mais do que o necessário, a gente acaba gastando nossas horas do dia mal. A nossa casa não tem propósito, a nossa vida não tem propósito, os nossos dias são praticamente perdidos, né? Muitas vezes a gente consegue viver, a gente sobrevive para chegar logo nossas férias. E, enfim, isso não é vida, né, gente? A gente precisa. E isso também, além de não ser vida e a gente precisar pensar nisso melhor, isso também é uma forma da gente. A gente precisa se preocupar com como isso também vem do ambiente que nos cerca, tá? Como isso pode estar sendo causado, não português, né? Como isso está, como o nosso ambiente está causando isso, porque está, tá? Se você está num caos mental e etc., um dos motivos é sim a sua casa, você pode colocar lá na sua lista, sim
porque o ambiente favorece demais a nossa limpeza mental para a gente conseguir enxergar isso, tá? Isso, cada vez mais as pesquisas, né, que são feitas da área da neurociência comprovam isso. Tá? E quando eu trago aqui para vocês esse tema, eu tento sempre trazer, sem ficar aprofundando nos vários estudos e etc., nessa parte científica. A minha intenção é tornar a neuroarquitetura palpável para qualquer pessoa que queira usar. Porque ela é importante a gente usar dentro da nossa casa, mas ela não estuda só a casa, ela estuda o ambiente como um todo. Então é importante você compreender também como os ambientes te afetam e como você, de repente, consegue melhorar a sua vida através desses ambientes, frequentando esses ambientes, tendo ambientes ao seu redor que são bons, que são bacanas. Oi, Ju, tudo bem? Então, gente, a minha intenção com essa semana da transformação era realmente, assim, jogar muito assunto na cabeça de vocês, fazerem vocês perceberem o tanto de oportunidade que tem aí dentro do seu espaço para você se transformar, para você transformar sua vida. E o muito, muito maravilhoso é que a gente transforma a vida de quem está à nossa volta também, porque todo mundo é impactado positivamente por isso, né? Então, hoje, o tema de hoje é como o desapego na nossa casa, ele pode ajudar na nossa vida financeira. Olha só que tema interessante que eu trouxe para vocês, tá? Porque às vezes tem coisas que são meio óbvias ou que você encontra com uma certa facilidade a informação. Se você for na internet e procurar, como que o azul impacta a minha vida, sei lá, como que o azul impacta a minha casa, meu quarto, você vai facilmente achar várias situações, vários sites, várias pessoas falando sobre aquilo. E aquilo me parece um pouco mais óbvio. Mas existem efeitos secundários de muitas coisas que não são tão óbvios e não são tão falados. E a gente precisa pensar e se preocupar, né? Porque é muito engraçado quando a gente passa por esse processo para fazer esse trabalho. Quando a gente passa por esse processo de desapego, eu chamo de purificação, né? É o meu pilar número 2 do método Decure, eu chamo de purificação. Quando a gente passa, a gente transforma, e é muito engraçado que quase todo mundo percebe uma transformação na vida financeira também, tá? Oi, Juliana, tudo bem? Estamos com 2 Julianas aqui. A Ju tá falando aqui que precisa de tempo pro desapego. Ju, eu falo muito sobre isso também, tá? A maior parte da nossa ideia de a gente não ter tempo também é uma falta de organização. É muito mais do que a gente não ter tempo, é a gente não estar sabendo otimizar o nosso tempo, usar o nosso tempo de uma forma inteligente, né? De pensar, estruturar para que a gente tenha um dia melhor. É muito louco isso, sabe? Eu tava falando isso esses dias, né, com as meninas que estão se inscrevendo no evento, às vezes me mandam mensagens e uma delas falou assim, como que se trabalha com neuroarquitetura? Precisa ser designer? Precisa ser arquiteto? E eu falei para ela, eu estava explicando para ela que neuroarquitetura não é uma técnica, né? Não é um método, digamos assim, não é um método começo, meio e fim, são estudos. Então, quem quer trabalhar com neuroarquitetura tem que, assim, estar ligado, digamos assim, para ler esses estudos e para muitas vezes montar o seu método dentro do seu trabalho para colocar eles em prática ali no que você vai trabalhar. Normalmente os arquitetos, os designers, engenheiros, etc., que trabalham com a neuroarquitetura, usam esses estudos para poder embasar aquilo que eles fazem, para não se basear somente em beleza, somente em moda, somente no estilo que está usando agora e se aprofundar em ideias, né, de que o ambiente pode afetar a pessoa positivamente, como que isso pode acontecer. Acontece que muitas vezes quando as pessoas trabalham que nem eu, como designer de interiores, você não chega a ter uma intimidade, digamos assim, de tempo com as pessoas para falar com elas sobre organização do dia, né? A gente até tenta muitas vezes mostrar para a pessoa que dentro da casa dela existem ali oportunidades dela se organizar melhor, dela ter uma casa, né, mais prática e etc, mas ela precisa vivenciar aquilo, né? Então, como o meu objetivo aqui é ensinar muito mais do que projetar, eu me aprofundei em outras coisas que da neurociências mesmo, que não necessariamente tem a ver só com a casa, como a gestão de tempo, como a gestão de agenda, né, de rotina e etc, para
que a pessoa que passe por esse processo do Decure, que passe pelo Casa com Propósito, que é o curso, ela consiga ver a transformação na vida dela, e ela consiga perceber que pode ser muito mais simples, funcional, prático, além de bonito, o espaço dela, tá? Enfim, então quando a gente fala muito do tempo, normalmente a gente precisa entender que a gente precisa gerir o nosso tempo melhor, a gente precisa colocar no nosso tempo, a gente precisa compreender melhor o nosso dia e ajeitar o nosso tempo, porque quando é quase como colocar assim umas peças, encaixar, em vez de jogar tudo na caixa, a gente encaixar, sabe? Elas cabem melhor e sobra mais espaço. É um pouco isso. E o desapego, ele é uma coisa que gera tempo também depois. Eu tô aqui focando na parte financeira, né? Eu falei para vocês que eu vou falar hoje sobre a parte financeira. Porém, o desapego, ele também ajuda a gente na parte do... na parte do tempo, porque uma casa que passa por esse desapego, que passa por uma organização e etc, ela normalmente vai gerar mais tempo pra gente, vai facilitar a nossa vida, tá? Então por isso que tudo isso é muito importante. Mas como eu estava falando, esses são os efeitos secundários do desapego, né? A princípio a gente pensa no óbvio, né? Tira coisas de casa, de repente a gente até vende, ganha um dinheiro, mas existem os efeitos secundários muito grandes que a gente tem ali, tá? Então, quando a gente passa por esse processo do desapego, da limpeza nos excessos, né? Do espaço, daquilo que a gente tem, mas a gente não usa, de repente a gente nem gosta, às vezes a gente tem e não gosta, que a gente acabou acumulando, uma técnica tão poderosa, é uma técnica tão assim forte, que ela é usada para praticamente tudo. Se você for falar com uma pessoa que trabalha com organização, ela vai falar sobre desapego. Você vai falar com uma pessoa sobre Feng Shui, vai falar sobre desapego. Você vai falar sobre minimalismo, a gente fala sobre desapego. Quase todos os processos, ele tem que passar por essa limpeza. Isso é um processo de limpeza mesmo, limpeza de excesso, limpeza de extra. Limpeza é como se você arrumasse a sua mala, sabe? Tirasse aquilo que você não precisa carregar, porque você não vai usar, então não tem por que se carregar com você, tá pesando e etc. E esse processo, inclusive, se você, sei lá, passa por um processo de coaching, de várias coisas, você passa muitas vezes por esse processo de limpeza mental, de ideias, de mindset, de perfil no celular, sabe? Quem que você segue, etc. Então, assim, normalmente se passa pra gente ter uma transformação, a gente precisa limpar o que que não tá bom, que tá carregando, sabe? Que tá atrapalhando o fluxo da nossa vida, né? Então, quando a gente... Um grande poder do desapego é que quando a gente não se apega às coisas que a gente tem, quando a gente doa, quando a gente deixa ir, quando a gente... sabe? Mesmo aquelas coisas que às vezes a gente acha que a gente não ia conseguir, que vai ser difícil, mas a gente para e olha e fala, não, isso tem que ir, porque não faz mais sentido na nossa vida. É como se a gente começasse a ter poder sobre as nossas escolhas. Isso é uma coisa muito interessante que eu sempre percebo em quem passa por esse processo junto comigo. É como se... Quando a gente tem coisas e a gente não consegue dar, doar, vender, nem nada aquilo que a gente tem, é como se a gente tivesse sendo dominado por aquele objeto, tivesse sendo dominado por aquela coisa, sabe? É como se ela, a gente dependesse dela para ser feliz, para sei lá o quê. E quando a gente passa por aquele processo de falar assim, não, isso tem que ir, não quero mais ter isso, a gente começa a mudar a nossa visão sobre as coisas, o nosso mindset sobre as coisas. E isso traz pra gente uma grande liberdade. A gente compreender que a gente não precisa das coisas para ser feliz, para ser quem a gente é. E isso é muito importante porque impacta nas áreas da nossa vida, em várias áreas, que nem eu falei. Na autoestima, na parte do tempo que eu falei, do dinheiro, tá? E do dinheiro é bem impactante mesmo e bem óbvio, tá? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo muita gente reclamando que não tem dinheiro. E a maioria das pessoas que reclamam que não tem dinheiro, elas não têm uma organização desse dinheiro. Elas não estão sabendo cuidar desse dinheiro, dividir esse dinheiro de uma forma que ele sobre para investir, que ele sobre para gastar, mas que ele também pague as contas. Claro, assim,
assim que ganhar mais é sempre bom, né? Se você puder, né? Se você tiver um aumento, etc, vai ser bom. Só que se você não tiver essa mente organizada para lidar com o dinheiro, muito provavelmente você vai gastar tanto quanto, você vai continuar infeliz com as suas compras e com as coisas que você tem dentro de casa e você vai ainda achar que tá sem dinheiro, tá? Porque você começa a aumentar e a gastar mais e mais e mais, e o que sobra é quase nada ou muito pouco e às vezes até você deve, né? Nem sobra, você acaba por dever. Então, a gente acaba sempre ficando embolada nesse mesmo sentimento. Então, quando a gente fala sobre o desapego e sobre o ganho de dinheiro, sobre ter mais dinheiro, a gente fala sobre esse processo de organização, de questionamento, tá? A Ju tá falando aqui que ela é super desapegada, desde sempre é daquela que dá tudo. Eu também sou. Eu não tenho muito apego com as coisas, eu realmente dou, e tem coisas que às vezes eu amo, chega uma hora que eu olho e falo, não gosto mais, assim, não combina mais comigo, não é que eu não gosto, não tem mais a ver comigo, eu enjoo das coisas, e eu normalmente não me apego, mas não significa que eu não acumule algumas coisas, porque se a gente não passa pelo processo de doar, né, a gente pode passar facilmente por esse processo. Por exemplo, ele não é um processo dolorido para mim. Tem pessoas que sentem o peso desse processo. Oi, Patrícia, tudo bem? Eu conheço muitas... eu vou contar o caso de uma das minhas alunas, mas eu conheço muitas alunas, muitas pessoas que têm literalmente dificuldade, porque elas realmente se apegam. É o papelzinho, primeiro papelzinho que o marido escreveu para ela, tá escrito oi, ela guarda, ela precisa daquilo, né, na cabeça dela guardado. E aí torna o processo mais difícil. Para quem não é apegado, que nem eu, que nem a Ju, é muito mais fácil, mas não significa que, às vezes a gente tem esse erro de achar que a gente não é apegada, que a gente não precisa passar pelo processo de desapego. Porque não é porque a gente não se apega muito às coisas que a gente não precisa rever aquilo que a gente tem dentro de casa para deixar aí. Sabe? A gente pode tornar isso um hábito que seja fácil o suficiente para você limpar sem precisar parar e fazer, entendeu? Você sempre ir já doando, dando, sabe? Deixando ir aquilo que você não está usando. Você já percebe, em vez de você parar e falar assim, eu vou passar tantos dias abrindo meus armários, tirando tudo, vendo o que eu quero e o que eu não quero, tá? Mas o processo, ele não deixa de ter que existir, independente de você gostar dele ou não. Olá, Luciana. Oi, Mônica. Tudo bem? Enfim, não significa, gente, que a gente vai chegar lá, doar tudo, vender o que, sabe, que não use pronto e já vai ter um impacto direto na nossa vida. Porque não é pílula mágica, né, meu amor? É só um pontapé inicial. O que vai realmente impactar na nossa vida é a gente criar a mentalidade do desapego. É diferente do que simplesmente desapegar. A gente criando a ideia de que a gente não deve, que as coisas, a gente não depende das coisas para ser feliz, das coisas que a gente tem, das pessoas, das outras, a gente depende de nós, e que a gente precisa se questionar sobre isso, sobre o que a gente vai trazer para a nossa vida de um modo geral. Isso é o que gera um impacto na sua vida financeira no futuro. E é muito sobre isso que fala o minimalismo, que é um movimento, né, que tem se falado muito, que tá bem na moda, assim, você encontra muita gente falando sobre isso, que é a ideia de você questionar aquilo que você tem, até quando, até onde aquilo realmente te deixa feliz, te deixa estar contribuindo com a sua vida, ou até onde aquilo está te tornando dependente. Tá? Eu conheço pessoas que, por exemplo, já peguei muito cliente assim, a mãe morreu. E aí a pessoa tem uma peça da mãe na sala. Mas em vez dela ficar feliz com aquela peça, ela sente uma certa dor. Porque, sei lá, ela lembra de alguma coisa ruim que aconteceu, ou de que ela não conseguiu chegar no hospital, sabe aquelas coisas? E aquilo traz pra ela um peso, uma dor na vida dela, muito forte. E ela sente, realmente ela leva como uma certa dependência aquela relação que ela teve com a mãe e não uma coisa muito leve e feliz. Sabe? Então é disso que se trata o desapego, a mente desapegada, é a gente compreender que o que a gente tem de lembrança, etc, ele está dentro da gente, e isso é que é forte. O que a gente tem com os outros não precisa assim estar fisicamente ali, né, num papelzinho, no não sei o que, enfim, e a gente trabalhar, às vezes precisa, tá, porque tem gente que precisa de mais coisa que os outros, tá tudo bem, só que a pessoa não tem dependência daquilo, é diferente.
A Ju tá falando aqui que uma amiga dela, eu faço exatamente a mesma coisa, Ju, que cada coisa que ela compra nova, ela tira uma coisa. Então, tipo, comprou um sapato, dou um sapato. Comprou uma jaqueta, dou uma jaqueta. Eu faço a mesma coisa. É a minha regra aqui em casa. Entrou alguma coisa, sai alguma coisa, sabe? Eu já tenho o suficiente, então eu consigo fazer isso. E às vezes eu ainda tenho surto e já saio tirando muito mais coisa. Tem vezes que eu tenho um surto que eu fico quase sem nada no armário. Sabe? Tem horas que eu começo a ficar com muita coisa e aquilo me dá. Eu já sei que aquilo me atrapalha, eu já sei que mentalmente aquilo me incomoda, eu fico mais perturbada, meus dias ficam mais difíceis. É só por isso, só por ter essas coisas extras ali. E aí eu acabo por ter um surto e sair doando, e às vezes eu até dou coisa que eu gosto, porque eu fui doar dentro desse surto. Não é bom. Não é bom. É bom a gente estar meio que bem, assim, né, num dia não muito surtado pra gente fazer esse tipo de doação, senão a gente se irrita e começa a colocar coisa que a gente não deve ali na coisa, nas caixas de doação. É exatamente isso. A gente tem muita coisa, a gente não usa o que a gente tem. Quando a gente tem pouca coisa, mas coisas selecionadas, olha a diferença. A gente tem sempre coisas boas para usar, a gente se sente mais feliz porque a gente se vê dentro daquelas coisas. Você não abre o seu armário, entendeu? Se for falar de roupa, você abre seu armário, tudo que tá ali é bonito, é legal, você merece, sabe, estar dentro daquilo. E mesmo no dia que você não esteja bem, que você queria colocar um trapo velho, rasgado, você não vai ter. Aí você vai ser obrigado a se vestir bem e aquilo vai melhorar a sua autoestima. Enfim, e é muito comum, inclusive quando a gente fala de desapego e de minimalismo, as pessoas acharem que elas vão ter que, tipo assim, doar tudo, vender tudo, começar do zero e sair comprando as coisas de novo. E aí elas já sentem desesperadas, né? Só de ouvir falar. Mas não tem nada a ver com isso, gente. O desapego, ele é o segundo pilar do método Decure, que é o método, né, que eu tô falando, que eu contei aqui um pouco para vocês, que eu desenvolvi para facilitar esse conhecimento da neuroarquitetura para pessoas comuns, para colocar em prática na nossa casa. E a ideia é tirar o excesso para a gente limpar, né, ter um lugar mais organizado, que nossa cabeça funciona melhor, mas também para a gente aprender a trabalhar com o que a gente tem de bom. Isso também faz diferença na nossa vida. Isso também é comprovado, existe um estudo que quanto mais coisas a gente tem, mais dúvidas a gente tem também, a gente fica mais na dúvida sobre o que a gente tem. Tem um estudo que ele, de um modo geral, né, eu não vou entrar muito em detalhe, mas é muito interessante. Ele fez um trabalho com fotográfico, né, com os alunos, pegou lá sei lá quantos alunos e tal. E aí, a metade desses alunos tinha que escolher uma foto e levar embora. E tinha que decidir naquela hora. Aquela escolheu, ela levava para ela e pronto. E a outra metade dos alunos poderia levar para casa e escolher. E os que escolheram, levaram para escolher, mas a partir do momento que eles devolviam, tinha que devolver no dia seguinte, eu não lembro exatamente como era agora que me veio na cabeça esse estudo, eles tinham que devolver depois de 24 horas uma das peças e ficar só com a outra. E depois de uma semana, os alunos que tinham que tomar essa decisão e levaram aquilo e acabou, eles tinham muito mais certeza, eles gostavam mais daquela imagem. Eles tinham feito um ranking de gostos ali da pessoa, né? Qual era a foto que ela mais gostou e a que ela menos gostou. Às vezes ela ficava em dúvida entre 2 ou 3, e depois eles remostraram para ela as outras, e a que ele escolheu ele gostava mais, mostrando que ele não só tomou uma decisão, mas como ele também criou um apego, assim, uma visão diferente daquilo, não é um apego, uma visão diferente daquilo. E a pessoa que teve essa chance de escolher, de levar para casa, ela ficou na dúvida até o fim. Ela inclusive depois achava que a outro negócio era mais bonito, sabe? Então, quando a gente pega e a gente fala assim, é isso que eu quero, e quando a gente só tem coisas boas e é fácil escolher, a gente não tem tanta dúvida. Lembrando que o nosso cérebro não é uma coisa separada, não é porque, normalmente, quando a gente tem muita dúvida sobre uma coisa, quando a gente tem muito, sabe assim, quando a gente fica muito indecisa sobre as coisas, muitas vezes aquilo reflete em várias outras coisas da nossa vida. Então, a gente fazer isso em casa é uma forma também de o nosso cérebro entender as escolhas dele e aceitar e viver bem com essas escolhas, tá? Esse mesmo estudo,
que eles fizeram, não é no mesmo estudo, dentro do mesmo material, do mesmo livro que eu li sobre esse estudo, ele inclusive estava falando sobre como as pessoas que muitas vezes sofrem um acidente, por exemplo, e perdem o movimento da perna, se você for perguntar para qualquer pessoa qual é o seu sonho daqui a um ano, ninguém vai falar assim, eu quero ficar paraplégico, né? Só que quando a pessoa fica paraplégica, normalmente depois de um ano, você vai falar com ela e ela tá muito bem dentro daquele papel, ela não... Ela, 1 ano, 2 anos, né? Tem um tempo, mas ela aceitou aquela vida dela, porque é a única opção que ela tem. E ela consegue, sabe, ter dentro dessa aceitação, ela consegue criar um mundo, uma visão positiva daquilo. E ela muitas vezes vê como uma forma positiva, tipo, aquilo aconteceu comigo e isso foi bom pra minha vida. E a gente, quando ouve essa pessoa falar, a gente acha que ela tá mentindo e não é. Estudos indicam que isso é muito comum e é muito normal, tá? E aí, enfim, né? Quando a gente fala de desapego, é como a gente podar uma planta. Quando a gente está falando de uma plantinha, quem entende de poda de planta sabe que a poda, ela fortalece a planta. Então, quando a gente vai lá e a gente consegue tirar esse excesso, quando a gente consegue, sabe, eliminar aqueles extras da planta, ela se torna mais forte, os frutos dela mais fortes, mais flores ela dá, além do formato tá mais bonito e etc. Então, é um pouco essa poda, né, que a gente faz, do processo de lapidar aí o diamante que eu sempre falo para vocês. E você, tipo assim, não é um processo de gasto de dinheiro, tá, gente? É um processo de ganho de consciência e de ganho de dinheiro. Tem gente que acha que vai sair vendendo, doando tudo e depois não vai conseguir comprar nada, ou que vai ter que comprar tudo de novo, e não tem nada a ver, né? Isso surge daquela mesma pensamento que decorar é pra gente rica, é só pra quem tem dinheiro, é só pra quem tem bom gosto, e a gente se elimina, né, desse processo. Agora, decorar é um processo natural, todo mundo faz. Se você escolher um sofá para colocar, ou se você não escolheu, tipo, sua mãe que escolheu e tacou na sua casa o sofá, de certa forma, já existe uma decoração ali. E você já está lidando com aquilo. Considerando que aquilo influencia a sua vida, você já está sendo influenciado pelo papel do sofá ali, né? Então, a gente precisa entender que a não fazer escolhas também é uma escolha. E a gente precisa enfrentar aí de frente e seguir, tá? E limpar essa mentalidade que é só para os outros, que só os outros podem, que só os outros fazem. É só a gente escolher dentro das nossas opções, da nossa realidade, que faz parte, aquilo que é melhor pra gente. E muitas vezes aquilo que é melhor pra gente já está na nossa casa, a gente só precisa ajeitar, né? De uma forma que fique mais equilibrado, de uma forma que mental, que para sua mente fique melhor, né? Ela entende aquilo como um lugar com mais saudável, que gere mais bem-estar, né? Enfim, esse processo, gente, ele leva um tempo, tá? Não vá assim achando que você vai hoje desligar aqui e sair doando tudo que tá dentro da sua casa. É um processo dolorido, demorado mesmo, leva tempo. Ele é chato, ele é cansativo fisicamente, emocionalmente. Então, assim, se prepara antes, sabe? Pensa no dia que você vai fazer, coloca um cheirinho agradável, coloca uma música legal, sabe? Prepara as pessoas da sua casa ou para participarem, porque não é legal a gente mexer as coisas das crianças, dos outros. Eu fui ler aqui ó, o negócio da Ju que ela falou de criança. Não é legal a gente mexer nas coisas dos outros. Essa pessoa precisa participar. Para valer a pena, essa pessoa precisa participar com a gente. Para ela dizer se para ela aquilo vale a pena ou não também, se ela sente a mesma forma que você sobre aquele objeto, né? Porque algumas pessoas têm uma visão diferente das coisas, né? Elas precisam de mais coisas do que outras. E trabalha com isso dessa forma, tá? Deixa eu ler aqui que eu vou começar a explicar um pouco mais sobre essa parte da ligação financeira. A Ju tá contando aqui uma coisa que é muito comum, tá? Eu até escrevi aqui para contar uma história sobre isso, Ju. Ela tá falando que ela engordou na gestação, né? Que é muito normal, acontece com muita mulher. E que ela tem roupa de antes, que ela não vai conseguir ainda ter aquele corpo, mas ela ainda tem esperança, então ela guarda na esperança de poder voltar a usar, e que ela precisa primeiro se aceitar para conseguir essa limpeza. Mais ou menos, eu vou contar uma história, e talvez você até se identifique um pouco com ela. E aí, contando das crianças, eu falo muito, sempre que eu falo, como eu falo com muita mãe aqui, quase todo tema que eu falo eu puxo pro lado da criança, né? A gente precisa ensinar isso pra criança desde sempre, desde pequenos,
né? E tá falando que quanto mais eles têm mesmo muito brinquedo, e eles não brincam, não tem como brincar com todos os brinquedos, né? E isso atrapalha até a imaginação deles, a criatividade deles, tá? Então, é importante a gente passar por esse processo de limpeza com as crianças, até porque um quarto com muito excesso, com muito brinquedo, que fora muita bagunça, não é bom pra eles, não é bom pra mente deles. Aí tá falando que a Sofia dela tinha tanto brinquedo, que ela fez uma limpeza, que foi bom pra ela e pra mim. Exatamente, chama a criança junto. Aqui em casa a gente faz isso, eu vou junto, né? A gente tem que ir guiando, porque eles não sabem, abrindo as gavetinhas, falando, mas você gosta? Eu nunca tive brincar com isso, tem certeza que a gente precisa? Eu sempre falo pras crianças isso, é uma historinha que eu conto pra elas, mas às vezes eu falo até pras minhas clientes e pras alunas, né? Pega aquele brinquedo e finge que ele é uma pessoa e ele tem sentimento. O que ele tá sentindo agora? De estar lá no fundo da gaveta, de não estar sendo olhado, de não estar sendo brincado. Será que ele tá feliz ali? Ou será que ele seria mais feliz com uma criança que desse atenção pra ele? Eu sempre falo assim pros meus filhos, né? E às vezes eu falo até com um cliente, tudo, às vezes eu falo isso pra elas. Eu falo assim, essa roupa, ela tá feliz ali no seu armário? Ela tá trazendo um sentimento bom, ou ela estaria uma pessoa, né, ela seria muito mais feliz com uma pessoa que valorizasse ela, usasse mais, etc. É um pouco da filosofia para mim do desapego aqui, de como a gente pensa no desapego, né? Eu vou contar a história, eu tenho uma cliente, ela era uma aluna, né, do Casa com Propósito, né, do método Decure e tal. E ela desde o começo falou assim que ela quase nem quis entrar na turma, porque ela não queria passar pelo processo de desapego. Para ela era muito difícil, ela era mesmo muito consumista, assim, ela gastava muito dinheiro, comprava muita coisa, e na cabeça dela aquilo era uma coisa que ela gostava, ela não queria abrir mão de algo que ela gostava, né? E aí, só que assim, ela comprava muita coisa e acumulava muita coisa. Porque eu, por exemplo, eu até tenho um lado um pouco consumista, eu não vou negar. Mas eu dou muito, eu deixo muito as coisas irem. Ela não, ela comprava e guardava muita coisa. E ela era sozinha, assim, na casa dela. Então, assim, não é nem que ela tinha família para gastar muito dinheiro. Era uma mulher que tinha um trabalho bacana, um salário legal, não tinha ainda filho, era solteira, morava sozinha, comprava muita coisa, gastava muito, tinha dívida de cartão de crédito, essas coisas assim. E, enfim... a gente falou, não, vamos devagar, né? Como eu acompanho as pessoas, eu falei, não, vamos devagar, vamos no seu ritmo, não precisa desesperar, né? E aí, no primeiro momento, ela conseguiu tirar, assim, 2 coisinhas, depois ela foi, eu lembro que ela falou que eu acho que ela voltou umas 5 vezes no mesmo armário, pra ela conseguir, literalmente, no fim, falar, acho que eu cheguei, sabe, se eu conseguir realmente tirar tudo. O que acontecia com ela, Ju, era parecido com o que acontece com você, só que diferente. A compulsão dela também era alimentar. Então ela comprava muito, ela comia muito também. E ela tinha engordado. Depois de um término de relacionamento, aquelas coisas assim. E aí ela comprava muita coisa legal, só que ela comprava muita coisa pra quando ela emagrecesse. E pra ela, no hoje, ela falava assim, eu não tô bem, essa roupa baratinha tá boa, porque eu vou emagrecer e aí eu uso um vestido caro. Então, assim, ela não usava, acho que 80% do armário, porque eram roupas pequenas pra ela, e ela imaginava um dia emagrecer e usar aquilo, até aí tudo bem, né? Só que ela não estava, assim, nem tentando emagrecer, ela tinha compulsão alimentar, tudo, então ela comia muito, ela tava também, né, existia toda uma coisa de ansiedade, tudo, então ela comia muito, e aquelas roupas, às vezes, tinha roupa ali parada há 3 anos, acho. 2 anos no armário dela com etiqueta, esperando para ela emagrecer para usar. Só que no hoje ela não estava se tratando tão bem, sabe? Hoje ela não estava tentando ser aquela pessoa que ela estava comprando as roupinhas. Hoje ela estava simplesmente ali, né? Ela comprava, era quase como um prêmio para ela chegar lá. Só que aquilo não estava fazendo ela chegar lá, né? Eu já vi pessoa que põe a calça e fala assim, eu vou me lembrar dessa calça eu não vou parar até eu vestir essa calça, mas isso não acontecia com ela. Pro hoje, que ela se sentia acima do peso, ela comprava roupas mais baratas, ela muitas vezes usava umas roupas mais velhas, e etc. E muito do que ela comprava era para uma mulher que ela acreditava que ela poderia ser um dia, mas que ela não era. Então, ela pegou aquelas roupas, ela limpou, a gente pegou, eu falo muito sobre a venda, eu acho a venda muito importante, eu acho que é muito legal a gente doar muita coisa, mas eu acho que muitas vezes a entrada de dinheiro, ela também dá pra gente um certo prazer, e a gente não pode negar isso, sabe? Então às vezes é um incentivo pra gente comprar uma coisa pra gente, até pra gente se
parabenizar, assim, se dar um incentivo pra gente continuar naquele processo. E ela tinha muita roupa com etiqueta, sabe assim? Então ela foi, tirou foto, papapá, vendeu. E aí o compromisso dela era arrumar um armário pro dia dela de hoje, que coubesse nela, mesmo que ela estivesse acima do peso, mas que fizesse ela se sentir bem com ela. E ela começou a se sentir bem fazendo essa limpeza, começou a usar essas roupas, e ela começou a falar muito assim pra mim, eu me questiono sobre o que eu vou comprar, sobre se aquilo vai fazer bem pra mim, se eu mereço aquilo, ou se aquilo me merece, na verdade, até o contrário, eu pego aquela blusinha e falo, isso daqui me merece, será que ela tá à minha altura, será que é isso que eu quero pra mim, e etc. E ela começou a fazer esse processo, e começou a passar com isso, e ela começou, inclusive, a emagrecer. Que ela começou a fazer isso o quê? No mercado, quando ia fazer compras, etc. Aí depois ela se animou, começou, pronto. Foi procurar. Eita! Meu computador deu um. Ah, voltou. Ela se animou, começou a fazer, sabe assim, aí procurou uma nutricionista, tudo, porque ela também economizou. Porque quando ela deixou de gastar tanto, acho que em 2 meses ela conseguiu pagar a dívida que ela tinha com o cartão. Aí ela começou, sabe assim, a vida dela se transformou muito por causa desse processo de limpeza. Muito por causa desse efeito colateral que é a mentalidade do desapego, tá? E é aí que a gente entra no impacto na vida financeira. Porque na hora que a gente vende coisas, e dependendo do que for, até dá para ganhar um dinheiro legal. Eu, quando vim do Brasil para cá, a gente conseguiu juntar bastante dinheiro com venda de coisas da nossa casa. A nossa casa era grande, tinha muito móvel, móveis caros, então a gente conseguiu fazer isso. Só que aquilo é imediato, né? Não vai todo mês você vai ter coisa para vender, porque você não é uma loja. Você vender desapego normalmente é uma coisa assim, que acontece uma vez a cada 2, 3 meses, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, depende. E aí vai entrando um dinheirinho ali, mas não é uma coisa frequente que vai acontecer todo mês, né? Mas o maior aprendizado que a gente pode ter é de a gente criar a mentalidade do desapego, a mentalidade, a ideia do minimalismo ali, né? A ideia de a gente ter o que é essencial para nossa existência, o que é essencial para nossa existência? Aquilo que toca o nosso coração, que deixa a gente feliz, aquilo que a gente precisa, obviamente, para sobreviver, né? Comida, roupa, um lugar confortável para viver, né? E quando a gente cria essa mentalidade de buscar essas coisas, primeiro, as compras por impulso diminuem e elas são muito responsáveis pelos nossos problemas financeiros. A gente está adaptado a tomar decisões no impulso. E a gente acha que a gente toma decisões com a parte consciente do cérebro, né? Que a gente sabe a decisão que a gente está tomando. Eu vou te dizer que a maioria das decisões da sua vida são tomadas com a emoção. E é por isso que se usa muito neuroarquitetura, essa ideia da neuroarquitetura em loja, tá? E em parte comercial, no marketing, né? Em neurociência se usa no marketing. Porque quem toma as nossas decisões é o nosso lado emocional. Então, quando a gente toma a decisão por impulso, a gente é muito tomado pela emoção que está presente naquele momento. Né? Pode ser um ato de alegria profundo, pode ser um ato de raiva, pode ser. A gente não está tomando uma decisão consciente, né? E aí, quando a gente começa a praticar essa ideia do desapego, quando a gente começa a se perguntar se aquilo realmente faz sentido na nossa vida, a gente começa a diminuir muito o impulso da compra, tá? Esse negócio tá tão barato, meu Deus do céu, mas eu preciso? Tá barato? Que assim, se você pode gastar R$1, você pode gastar 1.000. Se você não vai usar aquele objeto, você jogou dinheiro no lixo. Tá? Não interessa. Então você olha e fala assim, nossa, tá tão baratinho, eu vou levar. E você fala assim, mas eu não vou usar. Eu já tenho isso, eu já tenho tanto potinho em casa, por que eu vou comprar? Eu acabei de limpar, joguei 20 potinhos no lixo. Pra quê? Não vou, né? Existe essa mentalidade de você ter essa consciência do que é necessário. E aí, quando você tem essa consciência, sim, o seu consciente entra para tomar conta da emoção naquele momento. Eu queria tanto. Isso acontecia muito comigo. Eu queria tanto uma calça jeans, por exemplo. Eu preciso de uma calça jeans. A minha, sei lá, rasgou, seja lá o que for. Eu preciso de uma calça jeans, eu uso bastante, tal, quero uma calça jeans. Aí, em vez de eu ir procurar uma calça jeans que me fizesse bem e feliz, eu tinha uma época que eu era meio assim. Eu simplesmente via uma na promoção, vou levar essa aqui. Eu levava. Aí eu chegava em casa, foi super baratinha, simples.
Eu vestia, eu não gostava, eu não usava, ela ficava ali. Aí eu comprava uma outra que eu não gostava e ficava ali, eu comprava uma outra que eu não gostava e ficava ali. Até que eu parei de fazer isso. Eu comecei a falar, não, eu vou atrás de uma que eu gosto, mesmo que eu pague um pouco a mais, porque às vezes o barato sai caro, né? Na ideia da gente acumular, 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 né? Então, quando a gente trabalha com essa ideia desse pensamento de que a gente tem que trazer para nossa vida aquilo que faz bem pra gente, a gente tem que ter no nosso armário, a gente tem que ter na nossa casa coisas que fazem bem pra gente hoje. E o dia que você emagrecer, o dia que você, sei lá o que acontecer, você vai lá e compra de novo, vai mudando, porque faz parte. Até lá, talvez você nem goste da roupa que você usava antes, entende? Então a gente vai, inclusive, se dando esse presente da gente merecer aquilo. Mas a gente vai comprar com consciência, a gente vai escolher com consciência. Eu gosto de falar muito assim também para as pessoas compreenderem um pouco esse processo do desapego, né? Se você tá montando uma mala, porque a vida é isso, a gente leva coisas com a gente, né? Então, a gente leva uma mala na vida, tá? Uma mala na vida. E tudo aquilo que a gente tem, a gente tá dentro da nossa mala, tá? Então, vamos pensar assim numa ideia de que você vai viajar e você vai montar uma mala normal, alguém te convidou para viajar. Se você não sabe para onde você vai, você concorda que a possibilidade de você levar as coisas erradas é muito grande, assim? Você chegar lá na neve e você levou biquíni, porque você não sabia para onde você ia, e etc. Então, você entender onde você está querendo ir é o que determina o que você vai carregar na sua bagagem hoje, tá? Não só para quando você chegar lá, obviamente, mas também pelo caminho, né? Você precisa passar por um caminho. Muitas vezes, sei lá, você vai pegar um avião. O que você vai levar no avião, né? O que é útil levar no avião, né? Enfim, coisas do tipo. Então, esse é o processo também de a gente trabalhar com essa parte do desapego, da limpeza na nossa casa. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem a gente quer ser. Quem a gente é hoje, onde a gente está, que dores a gente tem, como a gente quer. Às vezes a gente não sabe como, mas que dores a gente quer resolver, melhorar, equilibrar na nossa vida. E quem a gente pretende ser na vida? Que emoções aquela pessoa pretende ter? Ela quer ter, sei lá, uma empresa, ela quer ter uma carreira, ela só quer ter filhos e cuidar deles. Enfim, quem é aquela pessoa que realiza, né, a gente no futuro, que a gente pretende andar? Né? É como se a gente soubesse o lugar que a gente está indo para viajar. E aí a gente vai montar nossa mala com o que a gente precisa levar, porque principalmente a gente carrega o peso, e o peso é pesado, né? É meio absurdo assim que eu tô falando, mas a gente não precisa carregar. Se a gente estiver carregando excesso, tem muita coisa que a gente pode deixar, que a gente não precisa levar. Se a gente sabe que a gente vai pra neve, não tem por que a gente ficar levando saída de praia, você entende? A gente vai carregar aquilo à toa. Assim, se a gente for pra uma praia no meio do verão, que você sabe que vai estar calor, não tem por que você carregar um casaco de neve. É pesado, ocupa espaço. E a vida é assim. Não tem por que a gente carregar coisas que a gente não precisa nas nossas costas. É pesado. É pesado, é dolorido. A gente paga com a nossa vida. A gente paga com ansiedade, com noites mal dormidas. A gente paga com problemas graves, sabe? Então, quando a gente pratica isso, de a gente tirar o que tá pesando, é o que normalmente faz a nossa vida fluir. E a gente precisa entender isso. Quem a gente é e pra onde a gente vai. E um grande inimigo disso é a gente achar que a gente nasceu daquele jeito e a gente nunca vai mudar. Normalmente a gente nasce de um jeito, a gente tem sempre a oportunidade de mudar nossa mente, reprogramar aquilo que a gente acredita da gente, aquilo que a gente acha que a gente é, só que a gente precisa se conscientizar para fazer isso, né? E aí, a gente sabendo, a gente vai se questionando, será que isso que eu tenho faz sentido para essa pessoa que eu quero ser? Será que isso não faz sentido? Será que essas comidas que eu estou comprando, elas fazem sentido para a pessoa que eu quero ser? Será que a minha casa, ela está beneficiando e me influenciando ao chegar nesse lugar? Será que as coisas que eu estou comprando ou que eu tenho dentro de casa, elas estão pesando ou elas estão boas? Elas vão ser úteis e vale a pena carregar aquilo comigo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Há um tempo atrás, quando eu morava em São Paulo, tal, tudo mais, eu sempre tive essa vontade de ser esse tipo de pessoa. Eu sempre tive vontade de ser uma pessoa que tinha um horário flexível para trabalhar. Sempre achei meio angustiante essa ideia de trabalhar das 7 às 7. Eu sou de São Paulo, então assim, é das 7 às 10, né, que se trabalha. Eu sempre achei meio angustiante isso de só ter fim de semana ou férias. Então eu queria sempre
sempre imaginei ter um horário flexível para trabalhar fosse ideal, assim, sabe? Poder levar meus filhos na escola, se eu quisesse, buscar, fazer almoço, qualquer coisa assim do tipo. Eu sempre quis ser aquele tipo de pessoa que acordava cedo para ir correr na praia e sempre detestei correr, tá? Mas eu achava muito importante ser essa pessoa, porque eu achava que eu era preguiçosa e não gostava de fazer exercício. Só que eu descobri que eu gosto. Só que eu gostava de fazer balé, gostava de fazer circo. Não são exercícios muito fáceis de encontrar, né? Então, era um sonho pra mim gostar de fazer exercícios fáceis de encontrar, tipo correr, né? Que você faz em qualquer lugar. Ir pra academia mesmo. Também tem, todo lugar você encontra ali uma academiazinha. Eu sonhava em ter ali a minha família, né? Em ter uma convivência com a minha família, ter tempo para ser mãe, eu sempre sonhei isso, ter tempo para ser mãe, para estar presente e etc. Enfim, e então todas as minhas decisões de tudo aquilo, quando eu comecei a me conscientizar da neuroarquitetura, quando eu comecei a me conscientizar e criar o método Decure, tudo aquilo que eu vi que não estava me levando para esse lugar, que estava me fazendo pesar, eu abri mão. E eu ganhei muita coisa. Abri mão, aliás, assim, perdi muito dinheiro nisso de abrir mão num primeiro momento. Porque às vezes a gente tem dificuldade quando isso acontece. Mas hoje eu ganhei esse dinheiro 50 vezes mais. Não só fisicamente, tá? Em vida mesmo. Indo em direção àquilo que faz sentido pra mim, tá? Então o desapego, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com a gente tirar o que a gente não vai usar. E a gente não vai usar mais. Pode ir, deixar ir feliz, né? Abençoa a pessoa que vai ganhar, ficar com aquilo. Eu sempre faço isso, que essa pessoa seja feliz, né? Goste de você, que isso traga alegria para ela, e aí a gente deixa as coisas ir, né? E aí, é isso, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente pensa em desapego, quem eu sou, para onde eu quero ir. A segunda coisa que a gente faz é pegar objeto, escolher um lugar, né? Uma coisa de vez, não vai sair pegando uma gaveta aqui, outra ali, que você vai começar a fazer muita bagunça e é chato. Abre uma gavetinha, tira coisa por coisa. Isso faz sentido? Isso eu uso? Isso tem algumas perguntas que normalmente eu coloco. Toca meu coração? Faz sentido? Esse objeto é feliz onde ele está? Eu preciso mesmo disso? Ou é só um apego emocional? Eu uso? Isso faz sentido? Pronto, algumas das perguntas que você pode fazer com esse objeto. E aí você pode escolher doar, você pode escolher vender, você pode escolher... Se de repente, dependendo do que for, tem que até que jogar fora mesmo, porque nem tem mais utilidade. Tem coisas que estão quebradas, e nem dá pra doar, que não tem o que fazer, né? E aí a gente se liberta daquilo. Porque a gente precisa, né, fazer logo, a gente já tem que se comprometer a depois doar, levar e deixar ir. E aí, com a nossa casa mais limpa, a gente tem a abertura pra gente conseguir reorganizar as nossas coisas, as nossas ideias, pra gente caminhar para aquele lugar, tá? E aí, a gente tem que se conscientizar e se perguntar as mesmas coisas toda vez que a gente vai comprar alguma coisa. Isso faz sentido pra mim? Eu preciso disso? Pra que eu quero isso? Isso toca o meu coração? Porque às vezes não é nada muito útil, entre aspas, mas toca o seu coração, te deixa feliz, sei lá. É uma coisinha que tá ali e te deixa feliz. Tipo, eu tenho umas Barbies aqui que eu adoro. Elas me deixam feliz, elas estão aqui. Pra que elas servem? Na verdade, pra nada. Eu não brinco de Barbie, mas elas servem pra tocar meu coração. O dia que elas não puderem ser usadas, eu vou doar pra uma pessoa. Eu dou pra minha filha quando ela brincar, sei lá. Mas assim, não tem por que eu ter coisas que não vão tocar meu coração e que não fazem sentido dentro da minha vida. Só que a gente tem muita. E mesmo quando a gente tem essa mentalidade, se a gente for rever, a gente vai ver que a gente ainda tem coisa, né? E a transformação da vida financeira, ela está em você fazer esse questionamento na hora de gastar. Gente, vocês ficam surpresas com o tanto de dinheiro que a gente gasta à toa, tá? Eu vou voltar no papo que eu falei lá no começo, para finalizar a aula de hoje, que não tem a ver com minha área não, tá? Só que eu vou falar isso porque de papo de amiga, né? Não de designer de interiores. O dinheiro que você acha que você não tem, ele não está no quanto você trabalha ou no quanto você precisa trabalhar para ganhar mais. Ele está em como você vai organizar ele hoje. Como você vai se deixar, quanto você vai deixar você gastar, quanto você vai investir. Aprenda a investir dinheiro para você ganhar dinheiro mesmo, tá? E crie essa mentalidade, esse questionamento daquilo que é essencial na sua vida, daquilo que você precisa mesmo ter na sua vida. Tá? Porque essa mentalidade, gente, é a mentalidade de gente milionária.
Eu não tô falando, a gente acha que quem é muito rico gasta muito dinheiro. Eles gastam em proporção, porque eles têm muito mais dinheiro que a gente, né? Então a casa deles é muito maior, o carro é muito maior, etc. Mas eles não gastam mais do que eles têm. Eles não gastam mais do que é a proporção necessária para eles terem ali. E aí você fala assim, mas eu não quero ser milionário, ganhar assim tanto dinheiro. A questão não é ganhar dinheiro, é a gente criar uma mentalidade que vai fazer com que a vida flua mais fácil, que a gente não tenha dívida, que a gente tenha, de repente, um dinheiro investido que vai trabalhar pra gente no futuro, que a gente possa, de repente, se aposentar mais cedo, que a gente possa ajudar mais os outros, tá? Então, assim, eu não tô falando do ganho de dinheiro aqui da vida financeira sua aqui, não só para você ser milionária, mas para você criar uma vida de maior bem-estar, de maior tranquilidade. Né? Que o dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. E isso começa com a mentalidade de desapego, com a mentalidade de compreender que você não precisa do consumo para você ser feliz. Você não precisa do objeto para você ser feliz. Que você precisa tomar decisões e trazer para sua vida somente coisas que vão favorecer essa felicidade e essa pessoa que você quer ser. Tá? Então este é o meu recado de hoje. Tá tudo bem? Quem tá por aqui entendeu? Obrigada. Tudo que você falou fez muita diferença. Obrigada a você, Ju. Muito feliz com a sua presença. Tá tudo bem? Deu para entender? Deixa eu ver se aqui no Facebook. Acho que tá tudo bem também. Manda aqui um coraçãozinho se vocês entenderam, se faz sentido para vocês isso que eu falei, tá? Quando a gente fala, gente, de método, de neuroarquitetura, de nada adianta simplesmente a gente entender os conceitos e não colocar em prática na nossa vida. E o que a gente vai ter que fazer é trabalhar a conscientização da nossa vida. A conscientização do que está indo no piloto automático e para que lado está indo, né? Aí a gente transforma... Porque o piloto automático não é que ele é ruim, ele é bom, só que o problema é que esse piloto automático, normalmente ele está regulado para ser algo que a sociedade te falou, que a vida te levou a fazer, e não algo que você quer. Então, quando a gente descobre aquilo que a gente quer, a gente cria pilotos automáticos. É um pouco a minha ideia quando eu falo de hábito, é criar um piloto automático na sua vida que te leve para o lugar certo, né? Que facilite a sua vida para levar para o lugar certo. E para isso a gente precisa, né, pausar os pilotos automáticos que estão levando a gente para o lado contrário. E é muito comum isso, a gente querer chegar no lugar e tá indo em direção a outro. Mas para a gente mudar isso, a gente precisa se questionar, a gente precisa se conscientizar desse processo todo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham... Né, que vocês consigam compreender um pouco o poder do desapego na nossa vida. Quando eu digo, né, o desapego, eu quis facilitar um pouco para vocês, mas é um pouco mais profundo que isso, por isso que eu chamo de purificação, que é o poder, literalmente, da gente limpar e a gente tirar todo o peso da nossa vida que não deixa a nossa vida fluir, tá? É um processo que leva muita transformação. Eu vou dizer que todo o método Decure, todos os 5 pilares, eles são muito importantes. Juntos, eles têm ali um poder extraordinário. Porém, esse é o pilar que começa a virar a chave, assim, e muda a sua vida mesmo. E ele já é o segundo, ele já acontece na segunda semana. Então, assim, na hora que aquilo acontece, parece que literalmente... sabe, assim, tirou uma venda do olho da pessoa. E aí que ela consegue encaixar os outros pilares. É muito incrível, muito bonito de ver isso acontecer, essa transformação acontecer. Então, por mais que seja difícil, não deixem de fazer isso. Vai ter impacto na vida de consumo de vocês, vai ter impacto na alimentação, vai ter impacto no dinheiro, vai ter impacto no que você deixa entrar na sua vida. Até nos relacionamentos, às vezes, sabe? Você perceber que até aquele relacionamento tem que ir. Acontece. Mas não vamos entrar nisso agora, né? Que muitas vezes a gente não quer que vá, a gente só quer que melhore. Enfim, meus amores, muito, muito obrigada. Amanhã tem aula de novo, ao meio-dia. Quem não se inscreveu no evento, se inscreve, que ele tá lindo, 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 tá? Pro pessoal que é de Portugal, gente, o evento é 8 horas da noite no Brasil. Eu sei que é tarde, porque eu estou em Portugal e eu começo o evento tarde aqui pra mim também. Só que eu deixo ele disponível por alguns dias. Quem conseguir participar ao vivo, participe, porque faz diferença. A energia do ao vivo, você pode perguntar, faz muita diferença estar ali. É meio que um compromisso, mas eu entendo que quem tá aqui pode ser meio complicado começar à meia-noite o evento. Então, não deixe de se inscrever para depois você ter os links para você poder entrar, tá? O link tá
no meu perfil aqui do Instagram, mas eu acho que o lugar mais fácil de você achar é ali, você entra e se inscreve, é 100% online, 100% gratuito, transforme sua casa, transforme sua vida no dia 12 de agosto. Mas essa semana, até sexta, ó, a gente tá fazendo um aquecimento para esse evento maravilhoso, a gente tá tendo aula todo dia, então amanhã a gente estará por aqui também ao meio-dia, tá? Ó, muito obrigada por todo mundo que participou. Tenham um ótimo dia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, amores.